Glória a Deus. Amém, Otis? O som está um pouquinho melhor aí, tá, né? Qualquer coisa dá um sinal aí. Antes de ler o texto, que eu vou projetar, nós temos uma só versão bíblica, tá? Eu quero falar para vocês, não costumo falar, mas eu quero falar para vocês como que surgiu esse título meio esquisito. Vê se você coopera, né? Na quarta-feira de madrugada, eu oro de madrugada, isso não é para vocês, é uma relação entre eu e Deus. Eu sempre falo que quando Deus fala comigo de madrugada, eu não estou aqui para provar nada, mas eu estou aqui para receber o que Ele colocou. E eu estava questionando sobre a caminhada espiritual, que nós estamos estudando no livro de Efésios, né? Sobre a caminhada espiritual e sobre a obra do Espírito Santo, e como que às vezes nós vivemos esse conflito dessa dualidade, carne e espírito, e de repente o Espírito Santo começou a ministrar. Eu já aprendi nesses 42 anos de pastor, saber quando é Deus falando, quando é Jesus ministrando, e quando é o Espírito Santo falando no coração. E foi muito forte que Ele colocou no meu coração, que a questão principal da vitória, da caminhada, do avançar com Deus, depende das nossas decisões, coisa que o humanista, o coaching, a própria filosofia comportamental tem falado, mas ele falou de uma forma muito clara. É por isso que Paulo sempre fala em cooperação. Então daí surgiu essa mensagem. Gente do céu, por favor, hein? Aí daí que surgiu essa mensagem, que nós vamos trabalhar nela dentro do que nós estamos vendo, amém? Agora sim quero convidar vocês para se colocar em pé. Eu ainda costumo pensar que temos que ter reverência na leitura da palavra. Eu quero ler todo mundo numa só voz, amém? Todos juntos? No qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, meu querido. Para quem não sabe, nós começamos uma série de mensagens, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, sobre as cartas de Paulo que ele escreveu no período da prisão. Russell Shedd tem um livro muito interessante, eu tenho PDF, se alguém gostar, chamado Cartas da Prisão. Cartas da Prisão, que é uma série dessas cartas, Filipenses, Colossenses, Efésios, Gálatas. E o Russell Shedd consegue trazer de um entendimento muito contemporâneo sobre essas questões, né, de conflitos, essas questões que nós estamos vivendo. Por quê? Hegel, um filósofo, né, um dos pais do marxismo, ele sempre dizia o seguinte: a história, ela se repete. Ele vai defender sua tese dentro da teoria dele e ele vai pegar isso. E todos os historiadores tentam trabalhar com essa questão, a história se repete. Essa semana eu estava aqui, uma pessoa parou o carro bem aqui à frente da igreja, desceu, só um minutinho, falei, tudo tranquilo. De repente ele olhou assim, falou assim, ué, aqui é Monte Hebron? Falei, a Monte Hebron que era da Cesar Alvim? Eu fiquei sabendo que o pastor fechou e mudou para os Estados Unidos? Falei, não, nós saímos de lá e viemos para cá. Ela falou assim, olha, eu morava em frente a Monte Hebron, que tempo maravilhoso. Falei, amém. Só veio para o Teresa Valcê? Não, eu vou comprar um apartamento aqui. Falei, olha que coisa engraçada, né? Lá na Cesar Alvim só morou em frente a Monte Hebron. Aqui talvez só vá morar do lado da Monte Hebron. Não sei se vai dar certo a venda. Mas é mais ou menos isso. Talvez eu e você já pensamos nisso. A cultura judaica trabalha muito, né, na mentalidade judaica sobre essa questão da sinergia, da sincronia, do déjà vu, né, que algumas pessoas falam. Enfim, por que eu estou falando tudo isso? Porque se você pegar as cartas de Paulo, Efésios, Gálatas, Colossenses, essas que nós vamos estudar, e contextualizar, ou trazendo a questão contemporânea, meu amado, todas as coisas que Paulo combateu, todas as coisas que Paulo criticou, todas as coisas que Paulo falou, vocês precisam tomar cuidado aqui. O helenismo foi uma questão cultural que nós temos hoje através da psicologia, das terapias, das questões comportamentais, das motivações sem base, sem estrutura, só fazendo um triunfalismo. Tá? A questão do hedonismo, né? O viva o prazer agora, viva a tua vida agora, essa visão que o mundo tem proposto de vá com tudo, vai que é tua,
Tá? E também o estoicismo, essa questão religiosa, mística, cheia de elementos, cheia de cultura, eu sempre falo assim, que tem pessoas que não se convertem, eles apenas mudam de igreja, né? Quando eles eram católicos, eles falavam cruz credo, agora ele é crente, ele fala está amarrado. Né? Quando ele era católico, ele tinha água benta, agora ele é crente, ele tem o óleo ungido, e se for de Israel é melhor ainda. Então, talvez se a gente pegar o que Paulo escreveu naquela época e simplesmente contextualizar pelo que nós estamos vivenciando hoje, nós vamos cair exatamente nessa preocupação de Paulo. Então, domingo passado, está lá no YouTube, você pode ver a mensagem, nós falamos sobre o começo dessa carta, e aí o capítulo 2, o pastor José à noite vai pregar sobre os primeiros versículos, eu estou pregando sobre os últimos. Tá? Então, nesse segundo capítulo, Paulo fala o seguinte, cara, você precisa entender, eu não uso esse termo cara, né? É o Baicilas, né? Vamos lá, Baicilas de novo. Cara, você precisa entender que você é o templo do Espírito Santo. E aqui vem uma questão que Paulo vai escrever e vai nos explicar. E antes de começar a entrar nos slides, é importante que você entenda isso. O grande erro contemporâneo, religioso, é não entender, primeiro, o que é a pessoa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que pairava, que esteve e participou da criação do mundo, participou da edificação do tabernáculo no deserto, participou de todo um momento e, inclusive, da história da igreja, e após conversão, quer participar do meu momento, do seu momento. Então, ele é uma pessoa. Por isso que eu falei, talvez um dos títulos, né, que eu mais gosto do Benny Hinn é o Bom Dia, Espírito Santo. Talvez esse relacional com o Espírito Santo, nós poderíamos ter Bom Dia, Espírito Santo. Tá? Então, ele é uma pessoa. Só que Paulo fala assim, mas ele não quer só trazer dons, né? Efeitos especiais. O Espírito Santo não é hollywoodiano. O Espírito Santo, ele nasce, ele vem com uma questão muito séria, que é trazer o caráter do Filho em nós. Então, essa é a obra principal. Falar em língua, sapatear, cair no Espírito, ser transladado, ir para o monte orar, ver fogo pegando em sarça que arde e não queima, tudo isso é manifestação. A maior obra do Espírito Santo é o caráter de Cristo em nós. Por isso que ele chega nesse versículo e fala o seguinte, vós juntamente sois edificados. E nós vamos ver essas palavras. Para quê? Para que o Espírito Santo possa habitar em nós. Paulo permaneceu em Éfeso por quase 3 anos, não sei se vocês sabem, muitos sabem, tá? E foram 3 anos que Paulo amou essa cidade. E talvez Éfeso, meu amado, é a igreja que Paulo mais assim sentiu empatia e desafio. Por quê? Por causa daquelas 3 filosofias helenistas fortes que imperava nos bastidores. O que é isto na prática? É cosmovisão. Cosmovisão, meu amado, é alguma coisa que todo mundo está fazendo, e um monte de gente está fazendo o que todo mundo está fazendo, e ninguém sabe o que está fazendo. Eu já dei um exemplo aqui, mais clássico de cosmovisão, é quando o Brasil ganhou a Copa, né, e o Ronaldo Fenômeno fez daquele corte de cabelo ridículo, mas um monte de pessoas cortou o cabelo daquele jeito. É a pessoa que vai escutar uma música, e por causa do ritmo, mas não sabe, o ritmo é o quê? Mas e a letra? O que essa música está falando? O que essa música me convida? Amado, eu vou dizer como psicólogo, vocês não têm ideia o que é a questão da musicoterapia. Então, sim, a música fala, a música estrutura, por isso que os filósofos gregos falavam, veja o tipo de música, eu já repeti isso a 3ª vez, veja o tipo de música que a pessoa está escutando e nós vamos ter uma definição de sociedade que ele pertence. Então, tudo isso era o contexto de Paulo. Se Paulo estivesse no nosso meio hoje, ele ia dizer, cara, não mudou nada. E talvez Santo Agostinho dizer, não mudou nada, porque o homem é o mesmo ontem, o mesmo hoje. Então, o homem continua sendo o mesmo homem. E é por isso que Paulo, nesses 3 anos, ele se apaixona por essa cidade. Depois ele vai, né, e quando ele está preso, ele começa a receber notícias. E essas notícias entristeceu o coração de Paulo. E Paulo fala assim, cara, o que esse povo não aprendeu? E por isso ele escreveu essa carta. Então, a prática da magia, em frente aos pensadores místicos, fazia dessa cidade uma das cidades mais opressas. Meu amado, uma cidade que tem como base, como modus operandi, como cosmovisão, essa coisa mística, essa coisa religiosa, vai gerar pessoas desestruturadas. É isso que eu e você precisamos entender. Tá? Então, nós temos pessoas que, durante a semana, vai num lugar de despacho, depois vai numa mesa branca, depois vai na campanha da Universal, depois vai no desencapetamento, não sei de onde, e talvez venha aqui na Monte Hebron para ouvir uma palavra.
Essa questão desse sincretismo que as pessoas não conseguem entender, tudo leva a Deus. Não, meu amado, nem tudo leva a Deus. Só uma coisa leva a Deus, que é Jesus Cristo. Toda religião é boa. Meu amado, não existe uma religião boa. Religião, e aí eu concordo com o Marcos, é ópio do povo. O que nós precisamos entender é que a nossa relação com Deus tem que fazer toda a diferença. Só que nós estamos vivendo um momento, e eu já disse isso, e essa semana eu falei com uma pessoa fora, e é uma frase que eu já citei aqui, é pesada, e acho que já citei 2 vezes, também hoje estou no 3, é a terceira vez que eu estou citando. Tá? Uma questão que a igreja está esquecendo é uma liturgia e uma mensagem muito bacana, muito bonitinha. O pastor sabe grego, o pastor sabe hebraico, mas a pergunta que eu e você precisamos entender que Paulo vai fazer e fez para a igreja de Éfeso, qual é o seu comprometimento? A garota de programa, ela é excelente no que ela faz, mas ela não tem compromisso com o cliente. A igreja pode correr esse risco de ser excelente na liturgia, mas não ter compromisso nenhum com Jesus Cristo. Essa é a preocupação de Paulo. Então, essa cosmovisão de Éfeso está aqui hoje. Você, coisa mais comum nas redes sociais, vamos curtir porque a vida é curta. Só que ele espera, ou esquece que a eternidade é longa. Então, sim, existe um momento que eu e você precisamos entender e pensar, existe uma eternidade, você pode não crer nela, mas ela existe. E essa é uma questão que nós precisamos buscar. Então, tudo que somos, o que nos é dado, não por direito. Paulo vai trabalhar isso nessa carta de Éfeso. Essa carta de Éfeso pode ser chamada carta da graça, tá? Mas exclusivamente pela graça. E aqui começa uma coisa muito fantástica no que Paulo está falando. Paulo está dizendo o seguinte: ô Silão, você recebeu um valor? É pela graça. Você adquiriu um carro novo? É pela graça. Não, Paulo, desculpa, tá? Mas eu trabalhei para isso. Você trabalhou, mas é pela graça que você teve o emprego, é pela graça que essa porta se abriu, é pela graça que a tua empresa teve salário para te pagar. Vocês estão entendendo? É pela graça, é pela graça. Então, quando nós partimos para esse parâmetro pela graça, e aqui a palavra graça, meu amado, nós precisamos abrir um pouco, não só a graça da soterologia, a graça da salvação, mas a graça do caráter de Deus. Uma das manifestações de Deus é o que é essa graça. E essa graça gera em nós o que é misericórdia. Se nós queremos ser filhos de Deus, uma das características que o próprio Jesus fala, se vocês querem ser filhos de Deus, sejam pacificadores. O que é um cara pacificador? É um cara cheio de misericórdia. Porque é o caráter de Deus. Ele é um patrão cheio de misericórdia para com o funcionário. Ele é justo. Ele é alguém que no seu relacional cheio de misericórdia. Ele é um marido cheio de misericórdia. Ele tem paciência com a esposa, com os filhos. A esposa também, e vice-versa. É uma pessoa cheia de misericórdia. Ele é um padrasto cheio de misericórdia para com seus enteados, para com seus vizinhos, para que seja para quem for. Ele é um pastor cheio de misericórdia, mesmo para aquela ovelha que às vezes do carrapato você tira a semana e no final de semana vem de novo com outro carrapato. Porque a característica da graça é ser misericordioso. E a coisa mais difícil que existe é ser misericordioso. Sabe por quê? Porque nós, ocidentais, tupiniquim, temos aquela questão do abandono, né? Aquela questão ainda da nossa catarse de queremos eliminar a colonização, né? Aquilo que Darcy Ribeiro vai escrever, que país é este, né? E nós temos essa síndrome do que um outro autor fala, né? Do cão vira-lata. Essa síndrome do coitadinho. Então parece que nós não paramos de dizer, opa, peraí. Por isso que, entenda bem, por isso, e eu sou psicólogo, por isso que algumas linhas da terapia ou da psicologia, e por isso que o coaching tem feito um estrago. Pastor, como assim? Eu tenho pastores coaching muito amigos meus, eu sei disso, o que eu vou falar. Sabe qual é o maior estrago que o coaching tem feito? Eles têm tirado essa síndrome do cão vira-lata e falando, você é o cara, você vai, 2025 você vai ter tudo que você não teve em 2024, esse ano nós vamos avançar, nós vamos conquistar, nós vamos... Meu amado, veja os temas para 2025 em qualquer rede social de igreja. Nossa, 2026 não vai ser arrebatamento. Mas veja de 2023, o que aconteceu em 2024. Agora veja o tanto de pessoas frustradas, porque foi falado, você. Eu já expliquei aqui qual a diferença do ufanismo e do triunfalismo. O triunfalismo é um pastor pregando, você vai voar. E o ufanista é aquele cara que sobe no 20º andar e pula. Se arrebenta e vai culpar quem? Falta bom senso, meu amado.
de nós entendermos que a misericórdia de Deus, que a graça de Deus, e que se eu estou aqui hoje é porque Deus pode usar coach, psicólogo, professor, pode usar até uma mula, porque Ele não usou uma mula, para falar com a minha vida e exortar a minha vida. Paulo está dizendo o seguinte: igreja, você precisa entender isso, como tudo seria diferente, meu irmão, se nós entendêssemos e vivêssemos pela graça e não pelos direitos. Aí esse judicialismo, essa questão dessa estrutura do mal amado, porque com o mal amado, quando ele está, ele quer sempre se impor, porque ele quer tampar uma frustração. Ele não quer dizer, caramba, eu tive uma infância frustrada. Meu amado, eu não sou de me abrir, nem vou me abrir, mas eu também tive uma infância difícil. Eu também tive lutas. Eu também passei por dificuldades. Só que quando eu estou trabalhando com uma pessoa e ela vem compartilhando na verbalização todo o seu trauma, eu não falo, eu já passei por coisa pior. Eu não falo isso. Porque eu sei que a misericórdia de Deus mudou a minha vida. E eu sei que a misericórdia de Deus se estendeu até mim, dizendo, Silas, eu te amo. Eu tenho algo para a tua vida. Mesmo eu sendo gago. Mesmo eu tendo que ter coisinhas para falar, para não travar minha língua. Olha que coisa tremenda. Então, nessa questão de eu não resolver a minha alma, os meus traumas, eu me torno um cara muito rígido. E o brasileiro é judicialista. Você quer um exemplo? Quando o cara comete pecado, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Foi o diabo, foi a carne, foi o papagaio, foi tudo. Nós culpamos tudo. Agora, quando o outro comete pecado e eu fico sabendo, o brasileiro fica sabendo, qual que é a tendência? Pesa a tua mão, Senhor. Deus, eu não esperava isso dele, pesa a tua mão. Isso é judicialismo. Então, é isso que nós precisamos entender, nós precisamos viver, todos nós estamos no mesmo pacote. Se você enfrenta uma luta na pornografia, talvez eu enfrente uma luta no trânsito de Uberlândia, né? Então, assim, a gente vive essa realidade, mas para Deus, meu amado, não existe pecadinho nem pecadão. Então, quando você entende isso, você tem misericórdia, seja com o teu funcionário, seja com o teu filho, seja com a tua esposa, seja com a tua ovelha, seja com o teu enteado, seja com o teu primo, seja com quem for. Você fala, eu sei aonde eu estaria se não fosse o amor e a graça de Deus. Meu amado, no livro de Gênesis, Deus andou com o seu povo, e aqui eu vou ser um pouquinho rapidinho para nós chegar no versículo, né? Depois nós temos o Êxodo, Deus decidiu morar com o seu povo, onde ele pede para ser feito o tabernáculo. Lá na frente ele pede para fazer o templo, Deus habitou no templo. E aí vem Paulo dizendo, agora, nesse processo, ele quer habitar no meu coração, no seu coração. Já disse aqui, que isso você precisa entender, e eu vou repetir sempre, porque eu estou escutando isso durante a semana, eu estou atendendo, graças a Deus, agora inteirou o 16º pastor, não digo isso. E eu vejo assim umas características muito próximas. Por quê? Porque cria-se uma expectativa. E às vezes nessa expectativa que se cria de que se eu pintar toda a minha igreja de preto, então minha igreja vai ser bambambam. Se eu fizer o louvor assim, vai ser bambambam. Se eu usar calcinha apertada, vai ser bambambam. Essa aqui não é apertada não, viu? Essa aqui é do Malik, viu? Essa aqui é do Malik. Já tiraram o sarro de mim. Então, se eu fizer isso, aquilo outro. Então, esse é o segredo. Meu amado, sabe qual é o segredo da igreja cristã primitiva? Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Então, nós precisamos entender, sim, meu amado, você é o templo do Espírito Santo, mas você precisa da comunhão dos santos. É aqui que você se alimenta. E vou dizer uma coisa sobre a Monte Hebron, e cada pastor fala do seu rebanho. Eu oro. Tanto é que de quarta-feira de madrugada, Deus já estava trabalhando no título dessa mensagem. E eu sei que o pastor José ora, eu sei que o Guilherme, a Edinalva, tá? Essa música não foi escolhida hoje. Eles oraram, eles puseram durante a semana, vamos cantar isso. Então, há um processo de oração. Nós temos um critério aqui. Hoje o Marquinhos tocou no ensaio, por quê? Porque nós temos um processo, toca tantas vezes para depois fazer parte. Né? Se bem que nós vamos ter que botar para ele, porque não tem duas baterias, né? Mas nós vamos ver isso aí. Então, todo esse critério nós temos. Por quê? Porque aqui não é casa da Maria Joana. Aqui é a casa de Deus. E é isso que Paulo estava dizendo. Gente, vocês são um templo do Espírito Santo. Está aí daí. E agora? Porque a igreja de Éfeso foi muito forte. O qual vós também juntamente sois edificados. A palavra no grego para edificado é um palavrão, tá, gente? Sunoi kodomeu. Três palavras. San, o oiko, que é casa, domeu, que é juntar.
daria tudo isso, construir junto, ou, isso aqui é muito lindo, é uma das traduções do Lextan, o mesmo propósito. Sabe o que Paulo está querendo? Éfeso, igreja de Éfeso, ou vamos colocar para nós aqui, na igreja Monte Hebron. Quando vocês vierem aqui como igreja, comunhão dos santos, qual é o propósito de vocês? Qual é o propósito de vocês? Qual é o objetivo no coração de vocês? Cada um de vocês aqui tem uma missão. Aqui, os que fazem parte dessa casa tem uma missão, eu creio nisso. Somos um corpo, Paulo vai falar isso, somos um corpo. E às vezes nós não paramos para pensar que nem todo mundo vai ser cabeça. Porque às vezes eu quero ter um ministério que é aqui na frente, não. E o ministério da intercessão? Eu já falei aqui que é uma promessa de 2002. E eu quero essa promessa se cumprindo, meu amado. Lá do pessoal dos Estados Unidos. Deus traria pessoas ricas para essa casa, para abençoar essa casa. Porque, meu amado, graças a Deus a gente não paga aluguel. Porque se a gente tivesse que pagar aluguel, nós estaríamos orando como nós orávamos lá na Cesária Alvim. Tá? Mas aonde que eu quero chegar? Talvez você só veio aqui para ser essa base. Talvez você veio aqui para ser um intercessor. Talvez você veio aqui para montar uma célula, que é o meu sonho, vou montar uma célula. Talvez você seja aqui para abrir a tua casa, para dizer, pastor, eu quero fazer algo, né, para o reino. E talvez você vai fazer parte do louvor, porque nós temos culto de manhã, culto à noite, e vamos ter o culto, quarta-feira presencial agora. Lugar tem. Ah, não, eu só quero meu chamada para tocar no domingo à noite, quando o Guilherme estiver regendo. Misericórdia. Nada contra de não, viu? Misericórdia, só um exemplo. Misericórdia. Então nós precisamos entender isso, um mesmo propósito. Paulo entendia que existem 2 tronos em guerra pela nossa vida. Meu amado, há uma guerra dos tronos. Aí não tem nada lá de Game of Thrones, tá? Então existe uma guerra de tronos. Tá? O que nós precisamos entender, o que o Paulo entendeu, que não é uma questão assim de queda de braço entre Jesus e o diabo. Paulo não entendeu isso. Paulo já começa no capítulo 1 falando, Silão, diga para Monte Hebron que eles estão abençoados. A palavra no grego ali é algo que Deus determinou, já foi trazido à existência na vida dele. E eles são colocados nas regiões celestiais. Paulo não usa a palavra sunaron no grego, Paulo usa a palavra aion, que é uma dimensão espiritual, onde Deus habita, onde todas as bênçãos se encontram com a minha vida e com a sua vida, que nós chamamos de eternidade. Então Paulo fala o seguinte, olha, você está aqui hoje, olha que coisa doida, né? Você está aqui hoje, mas você está nas regiões celestiais, e você está conectado no mundo espiritual, mas presta atenção, você está acima de principados, potestades, dominadores. A palavra dominadores no grego ali é cosmokratos, comedores de mente. Tem gente que tem sido, né, tem alimentado o demônio com essa cosmovisão satânica. Então Paulo fala assim, cara, não é uma disputa, você já venceu, a igreja já venceu. Aí então agora nós vamos enfrentar o demônio. Toda sexta-feira eu vou sair chutando tudo quanto é coisa que eu achar que não é do reino de Deus. Isso é idiotice. Isso é idiotice. Sabe o que significa? Que na sua vida você vai viver o reino. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E o reino de Deus é banhado na graça e na misericórdia. Você vai ser uma pessoa de misericórdia. Você vai ser uma pessoa calma. Você vai ser uma pessoa que vai levantar, Deus tenha misericórdia. Tá? Porque muitas vezes dá vontade de falar, Senhor, tenha misericórdia. Mas naquela hora que quanto mais você exercitar a misericórdia, daqui a pouco você vai estar assim, ó. Eu lembro de um pessoal de Curitiba, quando nós evangelizamos esse pessoal de rua, principalmente os góticos, aí um se converteu, ele era da Praça da Espanha e tinha outro da Praça do Gaúcho. E tinha essas rivalidades, né, lá em Curitiba. E um cara enfiou a mão no meu, o pessoal me chamava de tio Jack, é uma longa história e não vem ao caso. Ô tio Jack, tá aqui, ó. E era um soco inglês. Eu falei, que é isso? Ó, eu me converti. Mas eu tenho uma rixa, que é uma questão de honra do meu passado, porque então, um dia que eu encontrar esse cara aqui, eu já estou preparado. Eu falei, amado, uma nova misericórdia. Eu comecei a ministrar na vida. Não, vão falar que eu sou boiola, vão falar que eu me acovardei. Eu falei, não. Aí um dia ele me liga, telefone fixo, não tinha celular, ele ligou para casa. Ô tio Jack, vira crente, a gente fica frouxo. Eu falei, por quê? Eu encontrei aquele cara. Eu até enfiei a mão no bolso para pegar o soco inglês. De repente, quando eu vi, eu estava abraçando ele, falando do amor de Deus e convidando ele para vir para a igreja. Eu falei, isso é misericórdia. Isso é misericórdia.
Quer dizer, eu não virei nada não. Não, não virou nada não. Aliás, você virou sim, semelhante ao amor de Cristo. Então, nós precisamos entender isso com muita claridade. A nossa estratégia de guerra seria apenas posicionamento. Então, não é, ai meu Deus, não, eu vou me posicionar. É isso que o Espírito Santo falou nessa quarta-feira. Silão, coopera comigo, vai. Não que eu tinha feito algum pecado absurdo na terça, tá, gente? Mas estou falando assim, naquela quarta-feira, Silão, coopera comigo, vai. Coopera comigo, diga para a igreja cooperar comigo. Meu amado, o Espírito Santo não veio apagar incêndio. O Espírito Santo não apenas fez de novo, confesso. Não, ele quer antes que você fala, eu não quero mais isso para a minha vida. Isso é posicionamento. E é esse avanço que nós precisamos ter. Então, a resolução desse triângulo, vamos chamar assim, tá? Depende unicamente de nossa decisão. Meu amado, se você pegar a filosofia dos pais da igreja, Tertuliano, Ambrósio, ou mesmo a filosofia helenista, Platão, Sócrates e tantos outros, tá? Tales de Mileto, todos esses caras, ou pegar mesmo do século XIX para cá, quando o iluminismo começa a entrar na sociedade mundial, globalizada, que não era mais no sentido de cosmovisão, e chegar até a década de 60 para cá, meus heróis morreram todos de overdose, o que vai ser de nós? Brian Jones, do Rolling Stone, morre, Jimi Hendrix morre, né? Janis Joplin morre, a sociedade jovem fica órfã. Por isso que Cazuza fala, meus heróis morreram todos, né, de overdose. Se você pega todas as propostas, nós vamos cair só numa questão que o mundo está sempre dizendo e tentando jogar para nós. Agora você pode buscar uma força dentro de você. Agora você pode buscar algo dentro de você. Quem introduziu o misticismo nos Estados Unidos, por incrível que pareça, não sei se vocês sabem, foi o Ringo Starr. Foi o Ringo Starr que levou o primeiro guru, e naquela sociedade do sexo, droga e rock and roll, e o Timothy Leary, que era o pai do LSD, estava lá para a formação do Woodstock, veio aquele cara dizendo, não, existe um eu interior. Até então ninguém pensava no capitalismo. Aonde que eu quero chegar com tudo isso? Até hoje, essa é a proposta do mundo. Silão, existe um eu interior. Então você precisa buscar seu eu interior. Meu amado, eu não quero buscar meu eu interior, não. Vocês não conhecem meu eu interior, não. Eu quero que Deus tenha misericórdia do meu eu interior. Eu quero que o meu eu interior seja crucificado. Pergunta para o anjo se eu sou esse anjo que está aqui na frente. Eu tenho o meu jeitinho, às vezes sou nervoso, sou filho de espanhol, sempre justificando, né? Do signo diário. Falando de signo diário, dia 29 de março é meu aniversário, tá? Mas vamos lá. Então, quando você começa a olhar para tudo isso, você começa a pegar uma questão muito séria que Paulo está dizendo. No resumir dos ovos, você precisa aprender a decidir, mas não a decidir para encontrar forças aqui, pelo poderes da Bíblia. Não é isso, isso é religiosidade. É encontrar força para dizer, Senhor, quero tomar a cruz e eu quero seguir-te todo dia. Esse é o trabalho de Paulo. Por isso que Paulo, em Colossenses, ele vai usar uma palavra no grego, paratekanai, uma palavra bem assim, paratekanai, que significa, no inglês, a King James traduz a fantástico, baby steps, pequenos passos de bebê. Sabe o que Paulo está dizendo? Se você coloca um bebê ali, para ele chegar ali, ele vai chegar, no ritmo dele, mas ele chega. Paulo está dizendo assim, a vida cristã é baby steps, vai. Quando você vê, você já está correndo. Quando vê, você já está, né, avançando. E é isso, meu amado. Eu me lembro quando o Luciano chegou em casa nas primeiras, o levanta, lá, o famoso levanta, né? Senta, levanta. Não, faz 10. Nossa, eu não fazia 3. Agora eu faço 30. Tá. Então, assim, mas é um começo, é um processo. Meu amado, por que nós não temos bom senso para trazer isso para a vida cristã e dizer que é um processo? Por que nós não temos bom senso para avançar nesse processo? Essa semana, agora, eu tive um upgrade, né? É o Alessandro, viu? Aí o Alessandro mandou, como é que está aí o praia e a academia? Eu mandei o meu tempo de corrida. Nossa, pastor, está ótimo. Eu falei, é isso aí. Então, eu tenho 2 personal trainer nessa igreja que me abençoa, tá? Então, você olha para tudo isso, meu amado, mas não adianta nada eles ter feito, o Alessandro fez um programa para mim, se eu não ir lá e decidir colocar em prática. Por que nós não temos esse bom senso na vida espiritual? Por isso que Paulo fala sobre os apóstolos e os profetas com fundamentos da fé. Vocês entenderam?
juntamente com eles. Paulo está dizendo o seguinte: Silão, a igreja não nasceu no oba-oba, não foi uma loucura existencial, não. A igreja tem um fundamento. Como é que Atos, capítulo 2, começa a falar? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e ensinamentos dos apóstolos. Doutrina e ensinamento dos apóstolos. A igreja primitiva não nasceu, mas todo mundo pega isso, né? A igreja já nasceu cheia do Espírito Santo, desceu fogo de línguas lá, e o povo começou a falar em línguas estranhas, ou chipa lá para trás, chipa lá para frente, e vamos lá, e todo mundo quer essa estética. Só que aquilo foi resultado de uma igreja que se reuniu na doutrina apostólica. O que era a doutrina apostólica? Ele veio em carne, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, e agora ele espera que eu e você tenhamos vergonha na cara. Vê se coopera. Vocês entenderam o que é a base? Mas onde é que ficava Levítico? Onde é que ficava... Meu amado, isso é elemento para trazer estrutura. Mas a base é você entender quem é Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. Esses são os fundamentos. Então, Paulo usa a metáfora de uma construção para falar sobre a base da nossa fé. Uma das coisas que eu sempre falo da cultura triunfalista, e não é do coaching, não é da psicologia existencial, isso eu falo desde Curitiba, nem existia essa filosofia, é toda linha comportamental e existencial que começa a dar uma coisa para o homem sem base. Vou dar um exemplo. A igreja foi bombardeada, veredas antigas. Meu amado, já fizeram veredas antigas, contemporâneas, veredas pós-modernas. A igreja mudou, tem pessoa que continua do mesmo jeito. Por isso que eu brinco, tem pessoa que já fez tanta cura interior que nem interior tem mais. Depois fizeram curso de demônios, com fulano de tal e ciclano. Aí só via demônio. Aí piscava, ficava olhando para a lâmpada, aí piscava e ia, isso é natural. Eu estou vendo um demônio aqui, não é um demônio. Aí pegava a Coca-Cola, pegava o rótulo, fazia assim, né? Eu já falei que é só a Coca-Cola brasileira, né? Porque a Coke não faz isso. Aí está o nome do demônio, não vão tomar mais Coca-Cola. McDonald's, tridente do diabo. Sendo que o Grego McDonald, um dos fundadores do McDonald's, é o que mais contribuiu para missões. Você quer a segunda pessoa que mais contribuiu para missões? Não podia nem gravar isso. Quem que mais abriu igreja no sul dos Estados Unidos? Jack Daniels. É, ele mesmo. O cara... Só que ele tinha uma regra para qual estabelecimento fosse comprar o bourbon dele. Tá? Se vocês quiserem, depois a gente conversa no particular. Então, às vezes nós pegamos uma coisa, mistificamos. Não, isso aqui é do diabo. Mas por que isso aí é do diabo? Isso não é do diabo, não. O arco-íris é de um grupo que não é de Deus. O arco-íris é uma aliança entre Deus e Noé. O arco-íris é um roubo. O arco-íris é nosso. Então, nós começamos e precisamos entender, meu amado, qual que é essa base, essa construção que nós precisamos ter, senão nós vamos cair nessas questões. Agora o mundo, né, teve maçonaria, agora para os homens, agora é legionário. Joia a proposta, meu amado, fantástico. Meu medo é que, de repente, eu não estou preocupado com essas questões de morte que tiveram aí, tá? Então, muita gente está falando que é do diabo, não é. Aí talvez tem que ver a pessoa que vai para a academia sem preparo e quer levantar um supino de 30 quilos, aí cai na cara dele e fala que é o diabo. Não é isso que eu estou falando. Legionário é uma proposta excelente, mas onde que eu quero dizer? Pega aqui essa linha de pensamento, por favor. Aonde que nós temos aqui? Eu estou com medo de um monte de gente voltar, porque eu já peguei um caso assim. Então eu estou falando, já voltou, agora pastor, eu fiz legionário, não vou fazer mais isso. A esposa veio junto, pastor, que bênção, não é da Monte Hebron, que bênção, tal. Essa semana ela me liga, a Anja sabe, meu marido voltou tudo. Por quê? Porque se você faz uma coisa só pela emoção, sem base, é isso que dá. Legionário, veredas, casado para sempre, casado eternamente, cura interior de trás para frente. Meu irmão, tudo isso tem que ser algo com base. Isso é consequência. Dons do Espírito Santo é consequência. Isso nós precisamos entender. Porque o que Ele quer fazer maior, isso aqui, Ele quer habitar em nós. Deus habitando em nós. Você já pensou, meu amado? O Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso. Porque às vezes, na nossa mentalidade cartesiana, nós não pensamos e analisamos Deus habitando em nós através do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo vem fazer?
Meu amado, se lembra da mensagem de Provérbios 3 domingos atrás? Uma das questões que o Espírito Santo fez com aquele povo no deserto, habilidade. E tem uma palavra no hebraico que nós usamos lá, habilidade. Deus, o Espírito Santo, ele não é religioso, que ele quer, Sila, eu estou aqui só na hora que você estiver no culto. Não, ele quer trazer habilidade no serviço, habilidade para lidar no trânsito, habilidade para lidar com pessoas chatas, pessoas não chatas, habilidade para exercermos a misericórdia, exercermos o amor, o domínio próprio, habilidade. O Espírito Santo quer trazer habilidade para eu e você, talvez você mais do que eu, ganhar muito dinheiro, amém, igreja? Mas para você ser fiel nos dízimos. Para você ser fiel nos dízimos. Porque Deus é que nem aquele soltador de pipa. Já viu já pipa? É pipa que vocês têm? Aqui não é papagaio? Lá no sul é papagaio, aqui é pipa, né? Bom, enfim, você solta assim, você vai dando a linha, você vai dando a linha. Aí uma hora você puxa. Se não tiver estrutura, arrebenta. Deus dá, Deus vai. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. Olha a palavra aqui, habitar. Katoiketerion. É só palavrão hoje, né? Aí vocês podem dizer, o pastor Sila falou um monte de palavrão. Habitação, olha aqui, amado, uma habitação com espelhos. Olha que coisa tremenda. Quem foi no estudo do Márcio, na terça-feira, ele falou algo tremendo que eu não lembrava. Quando nós estávamos na Cesar Alvim, nós estudamos o Evangelho de João, que não tinha um culto da manhã, tinha noite, então de manhã tinha escola bíblica, era eu que dava, que nós chamávamos de aulão até hoje. Lá no YouTube tem lá playlist aulão. Veja só, nós passamos 2 anos estudando o Evangelho de João, todos os domingos, das 9h30 às 11 horas da manhã, às vezes até ia um pouco mais tarde. Eu tinha esquecido disso. E nesse estudo eu trouxe a etimologia da palavra kadosh, tá? O que ela exatamente significa na prática. E aí tem tudo aqui com o que eu vou explicar desse versículo, tá? A palavra kadosh, você imagina o bronze tá, tem todas as deformidades, o bronze, aí a pessoa pegava e ficava lixando o bronze, lixando, até que aquele bronze ficava sem aqueles defeitos, ficava retinho. Depois de terminar de lixar, aquele bronze, sabe o bronze, virava um espelho. Aí a pessoa conseguia se ver. A ideia de santidade é tirada dessa etimologia. É você pegar o espelho da palavra de Deus e se ver. Não é o teu espelho, eu sou santo porque eu estou na igreja. Não, você olhar segundo o parâmetro de Deus. Então Paulo está dizendo assim, o Espírito Santo quer habitar em nós, e ele quer fazer na nossa casa cheia de espelhos, vamos usar essa mesma metáfora, cheia de espelhos, para que você possa enxergar o seu verdadeiro eu, para que você possa enxergar quem realmente você é. E aí, meu amado, quando alguém fala mal de você, fala que você é chato, intransigente, rancoroso, você vai dizer para essa pessoa, só isso? Se você me conhecesse como Deus me conhece, a lista é bem maior. Porque é isso que eu e você precisamos entender nessa caminhada. Qual é o papel do Espírito Santo? Domínio próprio é a base de nossas ou de muitas decisões. Se você me perguntasse, Silão, nesses 42 anos de pastor, 40 como psicólogo, qual que você diria que é a maior obra que o Espírito Santo quer fazer na vida do indivíduo? Eu vou dizer por mim mesmo, domínio próprio. Domínio próprio. Ele quer trazer isso aqui. Domínio próprio não é apenas frear a obra da carne, mas deixar o Espírito Santo no controle. Essa é a diferença. Nós ficamos lutando contra a carne, tá? A pessoa, vamos lá, dar um exemplo, tá? Abre o computador, vai num site pornográfico e fica lá, Senhor, tá aqui, eu não quero ver, minha carne é mais forte. Meu amado, isso é idiotice gospel. Sabe? Há momentos que você tem que chegar para o teu filho e dizer, nós vamos conversar depois, porque agora eu estou na carne. Mas nós vamos conversar sobre isso. Para a esposa, para o marido, mas tem que conversar. Não dá para virar as costas e dizer que nada aconteceu. Não sei se vocês estão entendendo. Domínio próprio, meu amado, é muito mais do que simplesmente você ser uma pessoa boazinha, porque isso aqui é idiotice gospel. Domínio próprio é você ter vontade e você dizer, eu posso, mas eu não quero. Eu tomo decisões. A nova natureza que deve vencer a velha. É a nova criatura em Cristo que vence. E não é essa guerrinha. Paulo está dizendo, gente, aonde? Gente, se Paulo estivesse aqui hoje, ele ia coçar a cabeça, se bem que Paulo era careca, né? Ele ia passar a mão na careca dele e dizer assim, meu Deus do céu, o que vocês fizeram com a palavra?
como que vocês conseguiram chegar neste absurdo de interpretação da Bíblia? Eu nunca falei nada disso. A igreja primitiva nunca esteve preocupada com nada disso. Nós precisamos, não preciso nada. Meu amado, o evangelho nessa cidade, não vamos nem longe, o evangelho nessa cidade começou de baixo praticamente, não era uma fazenda, um pé de manga. A Assembleia de Deus, aquela sede enorme, ali era um pântano. Aqui que é Akira? Aqui o que era aqui? Aqui tinha uma história de uma empresa, mas era um galpão praticamente abandonado. Se lembra quando nós mudamos para cá, que todos os pastores, muitos pastores, o senhor é louco, lá tem um demônio da falência, é lá que eu vou. Que faliu isso, faliu aquilo, tudo falia aqui. É lá que eu vou. Porque se tem um demônio da falência, o Espírito do Senhor vai chegar com a bênção e com a prosperidade. É isso que nós precisamos entender. Então, quando eu começo a dizer, não é eu dizer, Senhor, essa nova natureza, mas como é que ela vence? Decisões. O seu desejo será contra ti, mas a você é dado o dever de dominar. Eu acho lindo que já começa no Gênesis. Olha, o teu desejo vai ser contra você, mas a você deve aprender a dominar. A carne é fraca e nós precisamos entender essa verdade. Não dá para nós ficarmos fantasiando. Qual é o problema? Eu já contei aqui o problema principal de Davi. É que ele olhou pela janela. Primeiro, ele não tinha que estar naquela janela. Ele tinha que estar em outro lugar. Tá? Ele olha pela janela e ele deixa a coisa tomar um volume na cabeça dele. Aí ele manda Betseba ir. Por que ela veio? Porque é o rei que chamou a criatura. Se ela não fosse, ela poderia perder a cabeça. O marido dela estava em guerra. Mas o que ela tinha que tomar banho com a janela aberta? Quem disse que a janela estava aberta? Mas vamos dizer que tempo que ele viu a sensualidade. Ok, mas ele era um rei. Quando ele toma conhecimento de quem é, por isso que quando Natã confronta ele, ele fala, eu sou esse homem? Ele fala, não, minha carne é fraca. Não, eu vou fazer algo, eu vou me posicionar. E aí ele fala, é por isso que os meus ossos têm se secado. É por isso que eu tenho sentido falta do Espírito Santo. Porque é um pecado que eu preciso tomar posicionamento. Eu preciso lidar com isso. E ele começa, talvez o pedido mais lindo que eu e você devemos fazer na hora de um quebrantamento. Senhor, não retires o teu Espírito de mim. Me dê um espírito reto e me dê um coração puro. Tá? Talvez este seja a grande questão. O nosso problema cultural é que tudo tem que ser regado com emoção. O culto foi uma benção hoje, por quê? Porque eu senti. O culto foi maravilhoso, eu me arrepiei. Meu amado, você não tem que sentir nada, você veio aqui para dar. Você veio aqui para dizer, eu te amo. É claro que nós sentimos porque Deus é grande, sentimos a presença de Deus porque Ele é misericordioso. Mas a motivação principal não é que você veio aqui, eu quero sentir, não, eu vou me entregar, eu vou louvar. Consequentemente, Deus vai manifestar na minha vida e na sua vida. Aí você vai dizer, cara, eu senti a presença de Deus. Tá, e daí? Quando Isaías viu a presença de Deus, ele não foi por Instagram dele, olha aqui a presença de Deus no culto hoje, foi tremendo. Irmãos, o culto da Monte Hebrão foi benção. Queridos, o culto da Monte Hebrão foi benção. Meus irmãos, não. Ele falou, ai de mim, que sou um pecador. Ai de mim, que habito no meio de um povo pecador. Ai de mim. Talvez toda essa questão, quantas coisas são feitas erradas, porque nós tomamos decisões pela emoção. Compramos coisas pela emoção, falamos que vamos fazer coisas pela emoção. Por isso que quando alguém fala, pastor, nós vamos ter batismo agora em fevereiro, alguém fala, pastor, eu quero batizar hoje. Não, daqui a um mês. Por que eu sempre chamo quem quer fazer parte da Monte Hebrão no domingo de ceia? E eu aviso antes, para que você pense, para que você analise. Para que você fale, eu quero fazer parte dessa casa. Nada pela emoção. Nós já tivemos doações, meu amado. Talvez a igreja nem tomou conhecimento. Que eu falo, amém, nossa. Vamos fazer o seguinte, traz sexta-feira, no domingo, traz sexta-feira. Não, o senhor não quer hoje? Eu quero, nós estamos precisando segunda. Mas você tem até sexta-feira para orar, porque era um valor, né? Você tem até sexta-feira para orar. Tem até sexta-feira para orar. Esse imóvel, quando chegou até nós, eu falei isso para a pessoa, ore. Ele deu o terreno primeiro, né? Pastor,
Não sei se você sabe, por causa de uma mensagem, precisamos passar do outro lado. O Natal Cesar Alvim, ele achou que o passar do outro lado era comprar aqueles 5 terrenos. Ele comprou para nós, amém. Mas no dia que ele falou que ia comprar, eu falei, ore. Não, mas você não está pregando que precisamos passar do outro lado? Eu falei, não é bem isso, mas tudo bem. Ore. Na quarta-feira, a esposa dele, você não está querendo essa doação? Eu falei, claro que eu quero. Vocês estão orando? Sexta-feira vocês me falam e domingo a gente vai receber. Aí chamei naquela época o Almir, o José Luiz, acho que a Ana, chamamos essas pessoas, na frente dele recebemos a doação. Quer dizer, eu recebia, não quis se identificar, mas foi feito assim. Sabe por quê? Porque nós não somos levados pela emoção. Fazemos coisas sem vontade, mas porque precisamos. É ou não é? Meu amado, eu estou sem comer pudim. Você acha que é por vontade? É porque eu preciso. Eu levanto 3 horas da manhã para orar. Você acha que eu não tenho preguiça? Tem hora que eu falo, Deus, tu sabes. Deus fala, sabe, isso aí mesmo. A primeira vez que eu falei isso para Deus em Curitiba, o inverno de Curitiba, naquele junho, aquele inverno, e o embaixo das cobertas, Senhor, porque eu tinha começado a ser essa proposta de orar de madrugada. Eu olhando no relógio, despertou aquele relógio que tocava, tinha comprado no Paraguai, aquele rádio relógio, bati lá assim, eu olhei aquele frio, falei, Deus, hoje está muito frio, tu sabes. Eu virei para dormir de lado, acho que a cama encurtou, eu caí, bum. Aí eu senti Deus falando, sei mesmo, compromisso é compromisso. Meu amado, venha para a casa do Senhor, mesmo que você não tenha vontade, mas você não sabe que Deus pode ministrar na tua vida. E se você puder chegar às 9h30, chega às 9h30. Ninguém vai assistir o filme e chega pela metade. Eu sei que nós vivemos dias corridos, Rondon tem dia, quem depende de Uber, tem dia que cancela, eu sei de tudo isso, mas estou falando assim, se você puder fazer um esforço, o Guilherme está com uma proposta, quando dá 9h30 a gente começa aqui, tá? Com uma pessoa, com 2 pessoas, ok? Mas entenda isso que eu estou falando. Porque às vezes nós somos tão responsáveis com as coisas seculares, não, mas Deus entende o meu coração, será que Ele entende mesmo? E será que Ele não fala, mas você podia dar mais? Você podia fazer mais, e eu espero mais. Meu espírito que é convocado pelo Espírito Santo a orar, mesmo quando eu estou com preguiça. É o Espírito Santo que te convoca a se posicionar, a orar. Um dia uma pessoa falou, pastor, eu estou sentindo necessidade de fazer jejum. É do diabo? Eu falei, depende, você quer fazer jejum porque está gordinha, porque ela estava, porque está gordinha, ou que você quer fazer jejum porque você sente que precisa tomar um posicionamento espiritual? Os dois. Eu falei, então é metade do diabo falando, metade de Deus falando. Então, não faça jejum, espera só Deus falar, aí faça. Porque eu já vi pessoas fazer jejum para emagrecer. Ai, Deus me mandou queimar as calorias. Deus não manda queimar a caloria. Quando Ele quer, Ele queima. Agora, o que é jejum? Vamos lá, gente. O Luciano Subirá tem um livro fantástico, você pode ler. Mas, no resumo, o que é jejum? É tomar um posicionamento. É abrir mão. Quando nós fizemos 12 dias de jejum, eu optei por coisas que eu amo. Cada dia era uma situação. Teve 5 dias que eu optei por não ler nada. Ai, pastor, para vocês, para mim ficar um dia sem ler, misericórdia. Mas eu sabia que aquilo ocupava um lugar grande na minha... o Kindle me deu o prêmio 2024 por leitura, né? Bastante. A Anja ficou em primeiro lugar, fiquei em segundo. Tá bom, estou falando que você ficou em primeiro lugar. Nós lemos muito. Aí Deus fala, você vai ficar sem ler 5 dias. É o diabo. Como é que eu vou preparar a mensagem? E para quem não sabe, pega a mensagem que eu preguei praticamente, a Anja sabe. O que você vai pregar na sexta? Domingo? Não sei, porque acaba meia-noite de hoje. Aí não sabe que você vai pregar agora que eu vou ver. Nunca aconteceu isso. E foi uma das mensagens poderosas. Sabe por quê? Porque veio do trono de graça. Nós precisamos entender. Então a coragem, meu amado, é uma virtude que precisa ser cultivada, exercitada em face do que precisa ser enfrentado. Vamos sair da área do conforto. Aí o coach é fantástico. Saia dessa procrastinação. Steve Covey, né? Pare e saia dessa zona de conforto. Tome um posicionamento. Avance naquilo que Deus colocou para a tua vida. E eu encerro com isso, meu amado. Tenhamos uma atitude para cultivar a virtude que nos é exigida. É misericórdia, é domínio próprio, é amar meu próximo, é amar minha esposa, ter paciência com os meus filhos, com a minha nora, com o meu genro, com o meu genro, é ter paciência com meus enteados, é ter paciência com o meu vizinho. Só se ele escutar pagode ou funk,
Aí você não precisa ter paciência, não, você pode orar, tá? Brincadeira. Mas assim, talvez é isso que nós precisamos, são essas virtudes, força e coragem para resistirmos os inimigos. Quais são os inimigos? São vários. O inimigo é que nós mais temos. Com fé, não é pelo braço, maior aquele que está em nós. Senhor, os inimigos, essa guerra não é de vocês, eu vou pelejar por vocês, amém? Esperança e amor, sermos fiéis às Escrituras e encararmos o futuro, não com triunfalismo, nem com ufanismo, nem com essa besteirada toda, mas encararmos um futuro e sabermos, eu irei contigo, eu estarei contigo. Essa é a primeira promessa que nos deve levar a encarar o futuro, como Deus falou para Josué, eu vou estar contigo, eu serei contigo. Segunda promessa que nós precisamos tomar posse, eu vou abrir as portas fechadas, tirando as trancas para que você possa entrar e conquistar os tesouros. Terceira promessa que nós precisamos olhar o futuro, de dia e de noite, eu serei a tua proteção. Salmo 91, existencialmente na minha vida. O Salmo 23, existencialmente na minha vida. E o Salmo 118, em nome do Senhor, eu vou despedaçar todas as coisas que se levantarem contra a minha vida. Amém? Eu quero te convidar a baixar a sua cabeça, quero te convidar a colocar a sua vida diante do Senhor. Pai querido, que essa palavra seja rema, produza aquilo que o Senhor veio para fazer em cada coração, que cada coração possa refletir naquele ponto que foi chamado a atenção por Ti. E Espírito Santo, ensina-nos a entender a Sua pessoa em nós, para que possamos sermos semelhantes a Cristo, em nome de Jesus.